Nesse vídeo você vai saber a verdade sobre Kaká Catalão, o maior sanguessuga e parasita que eu já tive o desprazer de conhecer. Chegou a hora de mostrar prints e áudios, além de vídeos e imagens, para que você saiba de uma vez por todas quem é esse cara que se vende como paladino da moral e parece que inventou o Corinthians. Afinal, será que ele tem a tal postura de corintiano ou só age assim na frente das câmeras e mete o louco fora delas? E se você não é torcedor de arquibancada, aquele que vai em todos os jogos, dentro e fora de casa, olha o que ele realmente pensa de você. Eu tenho pra mim, qual é o meu objetivo, Adalba? Onde eu quero estar sempre em paz? Na arquibancada, entendeu? Quem tem que gostar de mim é a arquibancada. Pra mim é assim, muito mais até do que o pessoal que tá vendo no vídeo. O pessoal vem junto. Eu tenho que ser aceito pelo pessoal da arquibancada. Se eu for visto como um dos caras, isso pra mim tá bom. Eu fico na minha zona de conforto. Portanto, o objetivo dele sempre foi ser aceito pelo pessoal da arquibancada, que o pessoal da arquibancada gostasse dele. E o pessoal que tá vendo no vídeo, esse pessoal vem junto. Então, se esse áudio já te deu vontade de vomitar, você vai achar esse vídeo bastante interessante. Por outro lado, se você não faz ideia de quem eu tô falando, mais uma vez eu vou promover o canal dele aqui. A grande diferença é que agora ele não vai ter oportunidade pra ser ingrato, mau caráter, sanguessuga, parasita e me dar uma facada nas costas. Você já deve ter percebido que esse vídeo é longo, então assista com calma, com tranquilidade, seja justo na sua análise, não esqueça de apertar o botão do like aí para poder fortalecer, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar aqui embaixo e o principal, clicar no botão hypar, vai aparecer para você em algum lugar, hypa o vídeo para ele chegar cada vez a mais pessoas. E se você puder colaborar financeiramente, pode mandar qualquer valor através da nossa chave Pix, pix.papofiel@gmail.com ou no Valeu, que é um coraçãozinho que aparece para você também, qualquer valor, ou se tornar membro do canal. Isso faz diferença pra gente poder continuar existindo pelo menos. Primeira coisa, por que eu resolvi finalmente expor esse maluco? Resposta, porque eu cansei de ser atacado pelos papagaios que ficam repetindo as mentiras que ele fala e tem falado já há muito tempo, muitas vezes de maneira indireta, outras vezes foi de maneira direta mesmo, ou por não ter concordado com alguma ideia minha e o dono da verdade se achou no direito de sair cagando regra pra todo lado. E eu só demorei pra trazer tudo isso que eu vou expor aqui na internet porque eu sou um grande trouxa. Eu considerava ele um grande amigo e mesmo depois dele ter dado uma facada nas minhas costas, várias na verdade, eu ficava, puta, mano, não vale a pena mostrar tudo isso e tal, sempre querendo o bem, mesmo com o cara querendo o mal o tempo todo. E dessa vez foi a última gota, eu recebi mais uma das centenas de vezes que ele me citou direta e indiretamente, dessa vez aí ele não quis citar o nome do canal diretamente, mas se posicionando a favor de algo que eu repudio bastante. Eu gravei um vídeo aqui sobre um texto bizarro, um texto horrível do Mil Grau, o Kelvin, o playboyzinho do patinho de borracha. Vou deixar o link aqui no card pra você assistir se estiver interessado, e é claro que ele se posicionou a favor disso. Não me surpreende isso aí ter acontecido, mas pra mim foi a última gota. Eu vou pegar aqui alguns dos apelidos que eu anotei, algumas das provocações do Kaká Catalão nos últimos tempos ali. Ele me qualificou como arrombado, otário, comédia, Enzo, idiota, cuzão, chamou o canal aqui, né, um canal que ele deveria gratidão por muito tempo de canal falido, irrelevante, fala que eu preciso aparecer através dele e nesse vídeo vai ficar provado exatamente o contrário, que ele me ajudou, ele vendeu tantas falácias, tantas coisas que de fato não aconteceram, ou aconteceram exatamente o contrário, que era necessário eu estar aqui para poder fazer esse vídeo. Infelizmente, né, por assim dizer, porque eu poderia estar aqui falando sobre assuntos muito mais relevantes de fato no universo do Corinthians. E para isso eu vou dividir em 3 tópicos principais, vai ficar separado por capítulo aqui na descrição para facilitar de você se encontrar nesse vídeo que é longo. Vamos falar primeiro sobre política do Corinthians, eu vou mostrar como que ele não entende e não sabe nada, e o pouco que sabe do Corinthians é graças a mim. Vou mostrar prints, áudios, vai ser realmente algo bem detalhado. Depois eu vou mostrar o quanto ele foi ingrato, sanguessuga e parasita, o quanto que eu ajudei ele no começo na parte técnica do YouTube, não só com isso, mas também com a alavancagem do canal, com divulgação, num momento que ele não era bosta nenhuma. Hoje ele é alguma bosta, mas eu ajudei, eu estendi a mão no momento que ele não era bosta nenhuma, no momento que a pessoa mais precisa. Imagina você ter um
amigo que vai te dar a mão no momento que você mais necessita que te joguem pra cima. Eu fui esse amigo. E o terceiro ponto, a gente vai falar sobre as grandes falácias. Vamos falar da postura de corintiano. Será que de fato ele tem essa postura fora das câmeras? Todas as formas como ele agia em diversos fatores, como ele se transformou depois que o canal ganhou um pouco mais de relevância, graças ao canal aqui mais uma vez, e tudo isso aí vai estar provado, vai estar evidenciado. O quanto ele manipula a torcida na internet em benefício próprio, como se aproximou das torcidas organizadas por interesse, como ele falava de alguns criadores de conteúdo e depois como ele agiu com os próprios criadores de conteúdo frente a frente, como ele foi mudando a sua atitude, tentando cooptar meu próprio conteúdo, indo para uma linha que convinha para ele especificamente, em algo que nem ele realmente acreditava, e como desde sempre utilizou algumas pautas que eram convenientes para se autopromover, e a torcida sequer conseguiu perceber isso, e isso também vai ficar escancarado a partir de agora. Enfim, vamos ao tópico 1 para não perder mais tempo, já que esse vídeo tá bem longo. Vamos começar pela política, e esse trecho é para quem gosta de falar que gostaria de ver ele como presidente. Ele realmente representa, olha como ele manja dos bastidores do Corinthians, olha só, se tivessem mais cacás catalãos por aí, como que a gente seria bem representado. Porque a verdade é que ele nunca soube nada da política do Corinthians e vinha constantemente, dezenas de vezes, pedir ajuda pra mim em coisas básicas, vocês vão perceber a partir de agora. E até hoje, né, depois que eu não tinha mais proximidade, ele não tinha quem sugar pra dar a mão pra ele começou a ser manipulado pra agendas de pautas tortas de dentro do Parque São Jorge. Tem vários exemplos que ele acabou caindo no conto do vigário lá de dentro do Corinthians. Mas vamos com calma, eu separei alguns. Tem vários exemplos, vários, mas eu separei só alguns. Nesse áudio de setembro de 2023, já próximo da data da eleição, bastante tempo de campanha que já estava rolando, ele já tinha se posicionado favorável ao Augusto Melo, ele não sabia sequer quem era o Augusto Melo direito. Mano, tranquilo? Hoje às 9 vai ter o tal do QG Coringão com o Augusto Melo. Eu vou participar. Eu queria dar uma apertada nele. Me ajuda, mano. Tô procurando nos teus vídeos aqui, não consigo achar. Você faz vídeo pra caralho. Me lembra qual foi a treta dele na Barbarense. Me ajuda, por favor. O programa começa em 25 minutos. Só me fala rapidinho, qual que é a acusação e o que foi que ele te respondeu? Tem a manha de me ajudar? E nesse dia, assim como em todos os outros, eu fiz questão de responder com detalhes prontamente. Dediquei um tempo ao amigo na época, mesmo estando extremamente ocupado. Eu tinha uma live muito importante pra fazer, mas fui detalhista na resposta. Salve, mano, beleza? Essa questão aí da União Barbarense, muita gente já perguntou já, ele respondeu várias vezes, já sei até o que ele vai te responder, tá? É sobre o Matheus Araújo, tá? Ele era uma espécie de empresário lá, investidor da União Barbarense. Matheus Araújo veio de lá e dizem que ele conseguiu lucrar em cima dessa transação aí com o Matheus Araújo na base do Corinthians, entendeu? E aí ele utiliza essa gestão de jogadores aí e tal, né? Que ele utilizou a influência que ele tinha lá no União Barbarense para poder ganhar dinheiro em cima disso, em cima do Matheus Araújo. Não sei se é verdade. Uma coisa que seria interessante perguntar e que ninguém perguntou ainda, e na oportunidade que eu tivesse eu perguntaria, é como que ele pretende cumprir duas das promessas que ele vem falando por aí, né? Uma delas é a possibilidade de quitar a dívida do Corinthians em 3 anos. Isso é impossível, então seria interessante ouvir dele. E também quitar a Arena em 3 anos, tá? Isso aí eu gostaria muito de ouvir. E também a proposta de ampliação da Arena, que eu acho que é algo completamente inviável, né? Queria saber exatamente como que ele pensa. E se quiserem aí perguntar a respeito da equipe dele, é interessante saber também. Vai que vocês arrancam aí quem que vai ser os diretores dele. Tamo junto, monstro. Vamos se falando. É nóis, boa live. Eu queria dar uma apertada nele, me ajuda, mano, tamo junto, monstro. Parece que ele tava apoiando um candidato que ele mal conhecia direito. E além disso, era eu que passava mais de 90% das informações que ele levava pro canal dele. Eu vou puxar a cola do meu celular agora, porque os próximos itens vão ter muitos prints. Mas olha essa aqui, no dia 5 de outubro de 2023, eu mandei, quer uma bomba? Você viu primeiro com o pai aqui, ok? A Chapa 21, Liberdade Corintiana, vai apoiar o
Augusto Melo abertamente. Estão em fase final de negociação e isso deve acontecer em breve. Inclusive, só falta isso para que o Augusto lance oficialmente o plano de governo. É a chapa do Neto, do Giovanelli, do Herói Vicente, do Ernesto Teixeira. Em seguida, eu tentei lembrar que alguns meses antes eu já tinha dado esse papo pra ele de que o Neto iria virar a casaca, porque o Neto estava do lado do Duílio e depois, dependendo do posicionamento do grupo do Herói Vicente, que o Neto faz parte lá dentro. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que chama A Verdade sobre Craque Neto. Vou deixar aqui no card caso você queira ver, mas já tá bem desatualizado porque é daquela época. Aí eu mandei pra ele: lembra que te falei em março sobre a mudança de discurso do Neto, né? Então, agora tô com essa quente aí. Aí ele mandou: seria surpreendente, porque o Neto continua bajulando Duílio, como sempre extremamente ingênuo e acreditando no que ele vê e não em como as coisas são de fato. Ele falou: mas é uma ótima notícia, não aguento mais esses caras e confesso que tô com medo do André Negão ganhar. Aí eu falei que a disputa lá dentro tava acirrada nessa época, mas que tinha uma leve vantagem para o Augusto Melo. O que ele fez no dia seguinte? Gravou exatamente tudo que eu tinha falado pra ele, falando como se fosse o dono, o especialista em bastidores políticos do Corinthians, e eu recebi algumas mensagens dos meus próprios inscritos que eu tinha mandado pro canal dele na época, falando: cara, você viu a bomba que o Kaká Catalão soltou? Aí no dia 28 de novembro, se você for pegar o contexto, você vai lembrar que são dias depois da eleição do Augusto Melo. O vídeo do Kaká Catalão tretando com o André Sanches já tinha viralizado graças ao canal aqui, eu vou explicar isso mais pra frente no vídeo, mas ele já tinha ganhado mais repercussão e o Herói Vicente foi chamar ele. Herói Vicente é um conselheiro bem conhecido do Parque São Jorge, bem conhecido para quem conhece o mínimo dos bastidores políticos do Corinthians. Aí o Kaká Catalão veio me chamar: Herói Vicente querendo conversar, o que sabemos dele? Nós nada, né? Quem sabia alguma coisa do Herói Vicente era eu. Aí eu respondi: é advogado do Neto e puxa-saco do Duílio, pouco confiável, elitista, ataca torcedor e foi diretor jurídico da gestão atual, líder da chapa 21 Liberdade Corintiana. O que mais chama atenção aqui é que o Herói Vicente tinha sido diretor jurídico do Duílio, a gestão que ele mais estava batendo naquele momento. Como que ele não tinha informações completas sobre o diretor jurídico do Sport Clube Corinthians Paulista naquele momento? Ele responde com: por isso eu preciso de você, mas eu, não satisfeito, como bom amigo que sou, mandei uma porrada de áudios pra ele explicando detalhadamente como se portar com o Herói Vicente, quem era, de onde que ele vinha e tal. Vou deixar tudo na tela. Toma cuidado com esse maluco, viu? Não fica moscando, não, porque ele é extremamente elitista. Quando ele tem a oportunidade de atacar torcedor de arquibancada, ele ataca. Na gestão do Duílio, ele fez questão do tempo todo, com 300 atrocidades acontecendo em volta, ele baixava a cabeça, não falava nada, se omitia. E quando teve a questão de quando um torcedor acendeu um sinalizador lá na arena, fez questão de divulgar e tal, fez questão de afastar o cara. Ou seja, o peso da crítica, né, e dos ataques é sempre mais forte com a torcida do Corinthians. Também, durante a gestão toda, fez questão de postar a respeito de apreensão de produtos piratas e tal, né, enquanto outras coisas precisavam demandar mais carinho ali do departamento jurídico, ele estava preocupado em pegar camelô que tinha por aí vendendo camiseta do Corinthians, entendeu? Na questão dos sinalizadores também, fez uma campanha absurda criminalizando o sinalizador de fumacinha, que é algo histórico no Corinthians. Criou um estatuto não, né? Uma agenda, não sei como é que é, uma cartilha de como o torcedor deveria se portar na arquibancada e tal, né? Não faz questão nenhuma de entrar em pautas de maneira mais voltada para o torcedor a respeito de como liberar melhores festas na arquibancada e tudo mais, entendeu? Além disso, é um daqueles clássicos babador de ovo de jogador, do próprio Neto, que ele é advogado, e aí ele costuma exaltar o Neto como conselheiro do Corinthians, usa o Neto como imagem da chapa Liberdade Corintiana, sendo que o Neto, como conselheiro, não participava das reuniões de conselho, entendeu? Ou seja, ele usa como reflexo da chapa dele, coloca a chapa dele acima do bem e do mal, por ser uma chapa isenta, segundo ele e tal. Para mim é uma chapa que fica em cima do muro. Até antes do Duílio entrar, ele ficava bradando no púlpito contra o André Sanches. Depois que o Duílio foi eleito, ele virou diretor jurídico dos caras. E fica ligeiro, viu, mano? Mais uma vez, fica ligeiro com esse maluco, hein? Fica ligeiro com esses caras aí. Pra você ter uma ideia, quando
a torcida começou a reclamar muito, né, a respeito do valor da camisa do Corinthians oficial, né, do produto oficial, que era, sei lá, R$ 300, a camiseta torcedor, etc., que é uma qualidade questionável e quem tem a camiseta sabe disso e tal, e mesmo se não fosse uma qualidade questionável, num país onde o trabalhador médio recebe um salário mínimo de 1.300 conto, você colocar R$ 300 numa camiseta mais barata é absurdo, né? Aí ele fez questão de defender o valor, ele colocou lá, pô, no Twitter dele, mas a camiseta do Atlético Mineiro custa 350. Ou seja, se estão pagando 350 lá, quer dizer que tá de boa, né? Vocês não estão reclamando à toa aqui. Mano, eu não suporto esse maluco aí não, hein? Eis que Kaká Catalão, o profundo entendedor político do Corinthians, fala: tá, já não gosto dele também. Pois é, a opinião dele, na verdade, era a minha opinião. Essa conversa não acabou nesse momento, como ele esqueceu de falar obrigado, eu mesmo me adiantei e falei de nada. Aí ele respondeu: ídolo, que homem, orgulho de ser seu amigo. Não satisfeito, eu mandei um link de uma matéria onde o Herói Vicente estava, a palavra certa não é perseguindo, mas estava tentando anular os camelôs para vender produtos que não eram originais do Corinthians. Ele não conseguia abrir a matéria pelo X, eu mandei a matéria printada para que ele pudesse conhecer, ou seja, dando lastro para ele conseguir debater e trocar ideia com o cara se fosse o caso. Mandei também prints de quando o Herói Vicente defendeu o valor da camiseta do Corinthians como se não fosse tão cara, comparando com a camiseta do Atlético Mineiro. Mandei a cartilha que o Herói Vicente acabou produzindo, e essa parte o Kaká se interessou bastante porque estava voltado ao torcedor de arquibancada, falando como o torcedor deveria se portar na arquibancada, criticando sinalizador. Enfim, dei o lastro total para o Kaká Catalão. Foi só isso? Claro que não. Eu ainda sugeri uma pergunta aprofundada se caso ele resolvesse debater, trocar ideia, se ele tivesse a oportunidade de enquadrar o Herói Vicente. A pergunta que eu sugeri foi só: se você for trocar uma ideia com ele no canal, transfira uma pergunta minha se possível. Claro que essa pergunta eu nunca sei se foi feita, e se foi feita, claro que não teve nenhum crédito. Minha sugestão foi: Herói, você como líder da chapa Liberdade Corintiana, usa de maneira comum o Neto como uma das caras do seu grupo político nas propagandas para divulgação de alguma ideia. Porém, o Neto, como conselheiro eleito na última eleição, não participava das reuniões de conselho, ou seja, era uma peça não atuante. Podemos concluir que uma das características da sua chapa é a completa ausência para necessidades do Corinthians e o populismo barato de um dos seus principais membros, inclusive mostrando desconhecimento do estatuto quando defendeu a reeleição do atual presidente, mesmo o estatuto do clube proibindo isso. A propósito, a sua chapa endossa isso? Você apoia o golpe no estatuto? Você acha que o Neto errou em defender isso? Kaká Catalão então responde essa sugestão de pergunta com sensacional. É isso, ídolo, que homem, orgulho de ser seu amigo, sensacional. Vou deixar aqui do lado só para fazer uma pequena ressalva também. Você acha que é à toa que depois de um tempo o Kaká deu tanto tiro na água politicamente falando do Corinthians? A questão com o Osmar Stabile tendo enquadrado o Memphis, tendo enquadrado os caras da Nike, até o apoio patético à candidatura à presidência do Rosala Santoro, mais recente, que ele começou a vomitar e por consequência os papagaios foram junto. É claro que aqui no canal eu critiquei de maneira bastante aprofundada, e quando chegou a minha crítica lá, ele falou que eu fazia parte da Fiel Já Caiu, e assim que ele sempre descredibiliza qualquer coisa que é dito aqui, porque lá em 2024 eu falei que o Corinthians iria cair, era uma opinião minha naquele momento, e qual o problema? Eu tenho aqui várias opiniões, algumas acertadas, outras erradas, e tá tudo certo. Quando chega o posicionamento do Papo Fiel lá, aí ele fala que histeria, aquele monte de apelidinho que ele faz, e a galera dele, o público dele vai vomitando como se fosse uma verdade absoluta. Nessa época eu voltei, reli as nossas conversas de novo e eu quase chorei de raiva. Nesse momento eu já queria trazer esse vídeo aqui pro canal, mas respirei fundo, falei: não, ele tá perdido, ele tá deslumbrado, ele não sabe o que ele tá falando, né? Ingênuo sou eu, né? Como eu falei, burro sou eu, idiota sou eu. Continuando, coisas básicas e técnicas sobre o estatuto do clube, o Kaká não fazia a menor ideia. Por exemplo, o Conselho Deliberativo é eleito e se por acaso algumas peças não são preenchidas, alguns suplentes entram. Ele não fazia a menor ideia disso, não sabia como funcionava e veio perguntar pra quem? Pro pai dele, óbvio, né? Me explica como funcionam os suplentes, em que situação eles entram. Eu, mais uma vez, solicito, pode perceber que todas as minhas respostas são detalhadas, aprofundadas, pra depois ele vomitar como se fosse dele no canal dele. Quando um dos 200 conselheiros eleitos vai ser colocado como diretor, coordenador, ter outras incumbências ou renúncias, exoneração, saúde, falecimento, enfim, qualquer motivo de afastamento do conselheiro, entra o membro com mais tempo como associado no clube da primeira chapa suplente. Aí ele falou: tá,
Por exemplo, Rosala Santoro foi eleito pela chapa 82, mas deve ser o diretor financeiro do Augusto, então ele abre uma vaga no conselho. Nessa época a gente já sabia que o Rosala Santoro iria trabalhar na parte financeira do Augusto. E o sócio com a carteirinha mais antiga da chapa do Herói vai entrar, não sei quem é. Aí ele perguntou se eu tinha entrevistado Rosala Santoro, aí eu falei que ele tinha muito potencial, se iria fazer um bom trabalho era outra história, mas que tinha potencial, e falei que conversava bastante com ele pelo WhatsApp também. Então o primeiro cara que falou, ó, ele tem potencial, pode ser, quem foi? No dia seguinte, ele levou pro canal dele e vomitou como se fosse um grande e profundo especialista. Essa que eu vou trazer agora é quase inacreditável. No dia 5 de dezembro, Augusto Melo já tinha sido eleito já fazia um tempinho, o Rubão fez parte de toda a campanha do Augusto Melo, articulou a tal da Frente Ampla de Oposição, conseguiu fazer um link entre o Conselho Vitalício e a campanha do Augusto, enfim, foi uma peça fundamental. E nos bastidores do Parque São Jorge é quase impossível, você tem que ser realmente muito alheio à política do Parque São Jorge para não saber, não fazer ideia de quem é o Rubão, não fazer ideia de quem o Rubão se aliou, com quem o Rubão estava aliado, com quem o Rubão poderia se aliar. Enfim, o Rubão era uma figura quase tão emblemática quanto o André Sanches, mas o Parasita não fazia a menor ideia. Me explica direitinho quem é o tal do Rubão, o que temos contra ele e por que eu posso começar a xingar o Augusto também se de fato efetivar esse cara aí. Me dá um briefing aí, o que sabemos de verdade desse cara? Eu então fiz o trabalho pesado de novo. Eu praticamente desenhei com vídeos, com prints, falei que a live do dia anterior também tinha sido ligada a isso. Mostrei também um print de um ataque que eu recebi do Roberto Parisi, que era um conselheiro que foi eleito na base do Augusto Melo, da chapa do Leonardo Pantaleão, que ele não fazia a menor ideia de quem era, afinal não conhecia nem o Rubão, vai conhecer esses conselheiros mais aleatórios assim. E como ele reagiu? Acabei de ver, ou seja, ele era meio que diretor de futebol na época do Alib, né? E nós caímos, ou seja, é terrível. Com relação a negociações e tal, caramba, tipo, há escândalos ligados a ele, Adalba. Uma coisa é apenas ele ser mais um típico dirigente do Corinthians que gosta de vender todo mundo, como vendeu o William. E claro que foi fundamental para nossa queda a venda do William ali. Mas a safadeza, há episódios de safadeza explícita com relação a ele. Quero poder pegar mais pesado com ele, mas queria saber. Mas resumindo é isso, né? Uma coisa é apenas ele ser mais um. Há episódios de safadeza como se ser aliado de Alberto do Alib no meio de um dos maiores escândalos e uma das piores fases e momentos da história do Corinthians não fosse suficiente. Essa reação dele me chamou bastante atenção negativamente e eu fiquei pasmo e respondi o seguinte: tudo que pode ser provado está na thread. Caiu com o Guaratinguetá também, defendeu o do Alib, bancou jogador ruim, enfim, tudo lá. Tem coisas mais pesadas, mas que não achei algo concreto, e quando mandei pro meu advogado ele respondeu, abre aspas, acho melhor isso aqui não ir. Sim, eu faço isso. Portanto, não é de se ficar espantado que os últimos posicionamentos do catalão têm sido só tiro na água em batalha naval, completamente torto e fora da realidade. E dizem as más línguas, e agora eu vou parafrasear esse grande gênio do corintianismo, que ele está pensando em ser candidato ao Conselho do Corinthians, supostamente. Ele faz assim, né? Supostamente. Aí ele pisca pra cá. Portanto, assim a gente fecha o tópico sobre política do Corinthians para que você tome esse choque de realidade para ver o quão profundo conhecedor dos bastidores políticos ele é. Chegamos enfim ao tópico 2, vamos falar de ingratidão. No último ano eu recebi bastante uma falácia que foi vomitada várias vezes. O Adalba é um ingrato, o Kaká ajudou ele no começo, ele foi lá e traiu o cara. O Kaká virou o super-herói, o anjo, e o Adalba o vilão, o demônio. Ele é o corintiano de verdade e eu sou um cuzão, um arrombado, um comédia. E claro que ele não perdia a oportunidade pra dar alguma indireta, pra dar uma alfinetada, isso sem citar, porque o canal ficou bom demais para mencionar o Papo Fiel, para mencionar o Adalba, o que transformou ele, além de um ingrato, num absoluto covarde. Durante muito tempo eu resolvi não tocar no assunto enquanto o canal era cancelado, denunciado, eu era atacado por todos os lugares, entrei numa depressão terrível, porque ficaram só os inscritos raiz mesmo, inclusive sou muito grato a vocês que não soltaram a minha mão nesse tempo todo. Eu entrei num período muito ruim, muito nebuloso, deu uma engordada terrível, até hoje eu sofro com taquicardia, com ansiedade, isso aí me atrapalha pra dormir, agora que eu tô conseguindo cuidar um pouquinho mais da minha saúde, do tanto que eu sofri efeitos colaterais por toda essa situação acontecendo. E nesse tópico eu vou mostrar a verdade e o quão injusto foram esses ataques e tem sido até hoje, e quem realmente
realmente é o arrombado e o cuzão da história. Agora você vai ver o sanguessuga, parasita, traíra e alpinista social que esse cara é. E olha que mais uma vez eu vou colocar só algumas coisas, porque se eu fosse colocar tudo, isso aí viraria uma série da Netflix. Pra começar, eu cansei de ajudar ele com a parte técnica do YouTube, em tudo que você pode imaginar, inclusive com as diretrizes do YouTube, tomando cuidado pro canal dele não ser excluído. Imagina você tá começando um negócio, um empreendimento, qualquer coisa assim, e tem um amigo pra te dar a mão, pra te ajudar com tudo, de graça, e você sugando até a última gota desse amigo. Postava errado e chamava pedindo socorro. Mano, você tá em live, né? Tá, depois faz um favor pra mim, ajuda o amigo burro aqui. Postei um vídeo novo agora, mas quando eu entro no canal do Povo Escolhido, tá lá nos meus vídeos, ele não aparece, não tá listado. Tá o vídeo de ontem, mas o de hoje não aparece lá. Por quê? Você sabe se eu apertei algum botão errado, alguma coisa? Depois faz esse teste aí, entra aí no meu canal e clica aí, canal do Povo Escolhido, vê se aparece o vídeo que eu soltei hoje, chama O que eu queria falar pro Andrés. Quando eu entro no YouTube Studio, tudo tá lá, tem visualização, mas pô, não aparece pras pessoas, como é que elas vão ver? Nas configurações dos vídeos e das postagens eu também ensinava tudo pra ele. Ô mano, você me ensinou quando eu posto os vídeos, eu desmarco duas janelinhas aqui que vinha marcado, né? Eu desmarco aquela capítulos automáticos, permitir capítulo. No lugares do vídeo eu desmarco também permitir localização automática, mas tem um novo aqui, conceitos automáticos. Você deixa permitir a definição automática de conceitos ou você desmarca também? E eu sempre fazia questão de dar atenção e ajudava. Nesse último áudio que você ouviu, a minha resposta foi: desativa também. Isso aí faz com que o robô do YouTube coloque textos na tua descrição que às vezes não condizem com o que você falou no vídeo. Você fala uma coisa, ele entende outra e dá merda. Deixe sempre desativado. Ele mandou soquinho e falou love you, falou em inglês, afinal ele fala duas línguas, né? Português e várias bosta. E como eu falei, em vários momentos eu também ajudava e alertava ele sobre as diretrizes do YouTube, que poderiam inclusive acabar excluindo o canal dele. Salve, mano, beleza? Acabei de ver o vídeo que você acabou de postar aqui, ficou muito brabo, né? Muito bom, assim. Só que eu tenho que te dar uma ressalva pelo YouTube, né? Você sabe que eu sempre tô te dando esse estoque aí, porque isso aí pode ser perigoso aí por conta do canal mesmo, da marca como um todo. Teve um determinado momento do vídeo que você falou do cara, se você tá falando isso, vai num prédio, dá um passinho pra frente. Ou você chega lá no metrô Itaquera e se joga e tal, né? Essa é uma das violações mais graves do YouTube e tal, que tem uma campanha toda pontual sobre suicídio e tal. E se alguém, em algum momento, ele colocar alguém para verificar o seu vídeo, né, o seu canal como um todo, e pegar nesse trecho, você não recebe flag, você não recebe strike. Seu canal é excluído. Assim, de uma hora para outra, entendeu? E aí eles vão pinçar o trecho e vão te mandar por e-mail por que foi excluído, porque uma das diretrizes, você pode até buscar aí apologia a, a suicídio, esse tipo de coisa, tanto que a palavra, você não pode citar a palavra suicídio e tal na hora, porque ele já desmonetiza a live na hora, o robô não tolera a palavra, entendeu? Só se por um milagre a palavra ficar meio esquisita na hora que você falar, entendeu? O vídeo ficou muito brabo mesmo, entendeu? A hora que eu vi, eu ainda falei pra Jo aqui, eu falei, nossa, olha esse trecho aqui. Então, porque a gente ficou preocupado aí, pode ser que dessa vez não dê nada, mas mais uma vez, tô te dando toque, porque para não fazer, porque se começa a catar toda hora ali, uma hora o robô vai pegar a palavra, vai pegar o contexto, vai colocar alguém para poder analisar, e isso aí é uma violação gravíssima. Caralho, mano, você tem razão. Aí numa dessa, pior que não precisa nem ser o robô, numa dessa alguém me denuncia, né? Que merda, viu? Não devia ter feito. É a vida, vamos torcer pra passar. Prometo não fazer de novo. Valeu o toque, mano. Em alguns momentos eu printava as diretrizes do YouTube, mandava pra ele do porquê que determinada coisa que ele falava poderia dar problema de alguma forma, como você tá vendo aí. Aí eu ainda expliquei que se o robô detecta uma palavra ou um contexto, você toma aviso automático. Se um humano analisar, na esmagadora maioria dos casos o canal cai. E ainda acalmava ele, porque eu falava da parte difícil, né, como um amigo deve fazer, e depois falava, não, mas fica tranquilo, né, só não fazer de novo, explicava, se liga. Esse é o problema de fazer sem roteiro, né, cara? Eu também sofro com algumas coisas, tá? Hoje em dia eu tô mais vacinado porque eu sou nóia de diretriz do YouTube, né? Tô sempre tentando me atualizar dos bagulho assim. Mas, pô, você não é obrigado a saber, não. É que eu vi, como é uma coisa muito grave mesmo, aí eu falei, mano, porque isso aí, se alguém vai lá e denuncia na maldade, por exemplo, aí o YouTube vai passar o robô no seu vídeo.
E aí você já toma uma flagzinha. Se resolver colocar alguém, nossa, aí é perigoso. E pro Catalão ser cara de pau pra tentar negar a realidade dos fatos que eu tô mostrando, ele vai precisar discordar dele mesmo. O cara é tão foda que ele me ajuda a postar os meus vídeos no YouTube. Olha que humilhante. Ele me ensina. Eu sou tão mongol que ele fala, mano, me faz uma chamada de vídeo, aperta o botãozinho aqui, aperta o botãozinho lá. O cara é sinistro, como diz E o nosso pior amigo carioca. ele abre uma chamada de vídeo pra eu ajudar ele a postar o vídeo. Aí ele se filma. Aí ele tá com o vídeo assim, ó, se filmando. Eu falei, porra, eu não quero te ver não, mano. Filma a terra do teu Vira pra lá. aí, caralho. Então, cara, puta que pariu. As tags, os thumbnails. A elas verdade ajudam é uma demais. só, o Kaká mete o louco. Essa que é a verdade, entendeu? Então ele mete o louco. Não, entendeu? eu sou Então, ele mete burrão, o eu sou louco, burrão, eu não mas- consigo fazer os negócios. Uma hora vai. Um dia eu vou me dedicar mais, vou fazer um negócio mais profissional, não do nível do canal Papo Fiel, porque o Papo Fiel Ai, meu Deus. é brabo, é sinistro, é outra coisa, entendeu? Mas é isso aí, Adalba, tamo junto, obrigado por toda a força que você sempre me dá aí. É, nessa época eu era sinistro, eu era foda, abre aspas. Ele me ajuda a postar meus vídeos no YouTube. Ele me ensina. Obrigado por toda a força que você sempre me dá. Eu parava a minha vida pra fazer chamada de vídeo com ele, pegar na mãozinha, ensinar passo a passo. Eu sou um verdadeiro otário mesmo. Ou seja, tecnicamente eu dei a base fundamental pra ele existir. Aí você chega e me pergunta, Adalba, foi só isso? Infelizmente, não. Eu fiz o canal dele crescer, eu participei ativamente da alavancagem dos inscritos, das visualizações, eu divulgava na maioria dos vídeos, em todas as lives eu fazia questão de fazer menção, fazia questão de divulgar, pedir pra galera chegar lá, comentar, dar engajamento, compartilhar. Às vezes eu divulgava mais o canal dele do que as coisas que eu precisava divulgar pra cá, durante muito tempo. Se inscrevam no canal do Kaká, que tá ali embaixo da foto dele, é canal do Povo Escolhido. Tuas redes sociais, Kaká, teu Instagram, teu canal aí, o canal dele é o canal do Povo Escolhido, tá bom? É só o que eu tenho aí, então. No Instagram é Catalão Kaká. Quem puder acompanhar, manda bala lá. Adalberto sumiu. Foi proposital isso? Ele me deixou sozinho aqui? Foi Deve ser, né? proposital, eu tô aqui, tô deixando tá. você com exclusividade. Exclusividade. E no YouTube, o canal do Povo Escolhido. Já temos mais de 7 mil inscritos, a verdadeira potência o canal do Povo Escolhido. Eu ainda vou chegar no Adalberto com seus 20, 30, 40, 50 mil inscritos. Passa aí suas redes sociais que eu coloco aqui na tela junto com vocês aí pra rapaziada te seguir lá. E muito obrigado mais uma vez. Kaká, no YouTube, canal Povo Escolhido, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal dele também, tá? Chega lá e fala, ó, vim pelo Papo Fiel e tal, dá um salve lá que ele já vai ter uma noção lá, tá bom? E no momento que o meu canal era 10 vezes maior que o dele, 10 vezes mais visualizações, até hoje eu só fiz um react aqui no canal. Adivinha com o vídeo de quem? Pra divulgar o canal de quem? E detalhe, vídeo com a ideia que eu tinha dado pra ele. O vídeo do Kaká, vou colocar aqui na tela e vou comentando. Vou deixar o link aqui na descrição também, então bora começar esse react. Até o momento que eu tô gravando aqui não tem nem 4 mil visualizações o vídeo lá no canal dele, então se você ainda não conhece, passa nesse vídeo no canal dele também, deixa um comentário, fala que chegou lá pelo Papo Fiel também, você vai gostar bastante do conteúdo. Não esquece de deixar o like aqui e ir no vídeo dele, falar que chegou com o Papo Fiel também, e aí deixar o like lá também pra poder fortalecer o canal do cara. Menos de 4 mil visualizações antes do react, depois triplicaram as visualizações. E os comentários no vídeo dele, que você pode buscar porque tá publicado ainda, olha eu divulgando ele mais uma vez, se ligue, olha que eu separei aqui só os que ele reagiu e alguns, porque eram centenas de comentários. Fábio, cheguei pelo canal do Adalba. Macaco Fone, vim através do Adalba e da Primeira Dama, vai Corinthians. J Lima, vim pelo Adalba. Ferran, vim pelo canal Papo Fiel, mais um inscrito. Joseph, brabo demais, vim pelo Papo Fiel. Demerson, eu assisti seu vídeo através do canal Papo Fiel. Luciano, eu vim aqui pra ver esse vídeo devido ao Papo Fiel. Recebeu um valeu de R$10 na época falando, acompanhei seus vídeos pela live do Papo Fiel. Eduardo, vim do vídeo do Papo Fiel. Marcelo, parabéns, Kaká, representou, acompanhei pelo canal Papo Fiel. Jonathan, vim pelo Papo Fiel. DM Monteiro, não conheci o Kaká, fiquei sabendo dele no Papo Fiel. Iguais a esses, tem outras centenas de comentários em dezenas de vídeos que ele postava. Basta você procurar, simplesmente você vai achar de maneira corriqueira. Meu objetivo era fazer com que o canal dele crescesse, me alcançasse, me ultrapassasse, e eu ficava feliz com cada conquista que ele tinha. E o que eu ganhava
ganhava com isso? Mais uma vez, nada. Ele era muito menor do que eu, com muito menos alcance, e a maneira como você define o caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não tem nada pra oferecer pra ela. Era só um amigo ajudando uma pessoa que ele julgava ser seu amigo também, e ele nunca mandou um centavo, mesmo ele sendo rico. Tudo isso pra ele desprezar e vir falar que o meu canal é falido e que eu preciso dele pra ter alguma relevância. A gente tá simplesmente falando do maior sanguessuga, parasita e alpinista social que eu já tive o desprazer de conhecer na minha vida. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Agora eu vou usar minha cola mais uma vez pra gente dar mais alguns exemplos. Ele falou que tinha achado o alfinete um pau no cu. Quem estava no podcast do alfinete um tempo depois, simplesmente os dois maiores arrombados da torcida do Corinthians. Cansou de falar mal do Cross do canal 14 pra mim, chamava de cuzão, de arrombado, playboy da cadeira gamer, otário, cuzão, comentava nos vídeos de pós-jogo, comentava comigo dando risada, comentava comigo achando absurdo onde ele tava tempos depois, nos dois podcasts do Cross, tanto no 14 quanto no canal específico dele. Falava mal do Cascão do canal Alambrado Alvinegro, onde ele foi? Pois é, pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Abraham Lincoln. Pois bem, mas aí finalmente você me pergunta: acabou, né, Adalba? Agora não tem mais nada? E a resposta, mais uma vez, é não. Você tá vendo que a linha do tempo do vídeo ainda tem um pouquinho pra ser rodada, né? Esse é o momento ideal pra gente falar da virada de chave de conteúdo que fez o canal dele crescer e se tornar relevante e ele virar um dos expoentes da torcida do Corinthians. O vídeo da treta dele com o André Sanches no dia das eleições. E esse é o momento exato pra desmentir uma mentira que ele contou várias vezes e que é exatamente o contrário. Na véspera do dia da eleição, depois de muito ter ajudado ele, como ficou claro no vídeo até o momento, foi a primeira vez que eu resolvi pedir alguma coisa. E detalhe, não foi só pra ele, foram pra vários colegas e amigos meus que eu tinha dentro do Corinthians. E não eram políticos não, associados comuns. Salve Kaká, meu mano, beleza? Seguinte, vou precisar muito de você e dos seus amigos, tá? De hoje para amanhã, principalmente amanhã no clube, beleza? Vou te contar um contexto, né? Lembra que eu falei, né, lá na live do Fala Muito Fiel, a respeito da credencial que foi oferecida para mim, para poder cobrir as eleições em loco lá no Parque São Jorge e tal? Faz mais ou menos uns 5 minutos que a pessoa que tinha me dado a credencial sem eu pedir e tal, me ligou chorando, era uma mina, falando que foi vetada do nada. Pegaram ali um ponto específico de mídias que iriam cobrir o clube ali, vetaram todas elas, tentaram passar ainda o canal Papo Fiel ali de um jeito não tradicional, vamos dizer assim, e essa mina não conseguiu, foi vetada todas. Só vão entrar mídias que são, segundo a atual diretoria do Corinthians, imparciais lá dentro do clube, entendeu? E aí é o seguinte, cara, eu tô mandando mensagem para todos os meus amigos que são sócios, que vão estar lá no dia. Durante o dia todo no canal Papo Fiel, eu vou estar num plantão ao vivo. Então, qualquer vídeo que você puder mandar, qualquer foto que você puder mandar, se você quiser mandar relatos, assim, você pode se filmar também, se você não quiser aparecer também não tem problema, do jeito que você achar melhor, e enviar pra gente, eu coloco em tempo real ali pra poder conseguir cobrir as eleições. Então eu tinha perdido a credencial do Papo Fiel que tinha sido prometida pra mim, deu problema, como vocês estão acompanhando, e eu precisava de uma segunda alternativa. Alguns amigos meus toparam, um deles acabou sendo o Catalão. Fala, meu truta. Posso? Claro, eu vou estar lá dentro. Eu vou estar lá dentro. Se você quiser que eu vou fazendo uns videozinhos pequenos e vou te mandando aqui pelo coisa. Ou você tem Telegram? Porque o Telegram consegue mandar uns vídeos maiores. Aqui no YouTube é aquela coisa, no YouTube, olha eu. Aqui no Zap é vídeo de 1 minutinho no máximo, você não tem que editar. No Telegram eu consigo mandar vídeo maior. E aí eu te mando os vídeos. Não, vou mandando. Eu filmo lá dentro. Se você quiser, eu dou um truco. Eu me filmando os filmadores, entendeu? Chego pros caras, irmão, por que você tá aqui dentro? Você é chapa branca? Qual é que é? Por que os outros caras não puderam entrar e você entrou? Você quer que eu faça isso? Eu faço. É muito importante destacar que ele não ia gravar conteúdo pro canal dele. Ele nem tava pensando nisso, tanto que ele tava planejando chegar num horário. Quando eu falei com ele, ele falou, pô, vou chegar um pouquinho mais cedo também, aí eu consigo mandar mais vídeos pra você e etc. E vários amigos meus começaram a me mandar fotos, vídeos. Durante esse dia da eleição, na verdade todo final de semana, foi um pico de audiência
audiência insano que teve no canal. O canal fez 2 milhões de visualizações, a gente fez várias lives durante o dia todo, só parando pra comer uma coisinha ou outra. O nosso pico de audiência tava absurdo, na live das 8 horas da manhã, quando a gente começou, já tinha 5 mil pessoas, a gente girou 50 mil pessoas na live antes das 9 da manhã, o pico durante a tarde tava absurdo e ele, claro, sabia desse potencial que tinha. E de todos que estavam lá me mandando fotos e vídeos, ele era o único que tinha um canal, era o único criador de conteúdo. E tem uma coisa que depois de um tempo eu fui parar pra pensar, e eu não sei se eu fui muito ingênuo, eu comecei a reparar que todos os vídeos que ele me mandava, ele já se divulgava, como se eu não fosse divulgar ele. Tanto que no próprio vídeo do André Sanches, no momento que o André Sanches pergunta quem é ele não fala o nome dele especificamente, ele faz questão de falar o nome do canal dele. O canal do Povo Escolhido, não sei se você conhece. O canal do Povo Escolhido, não sei se você conhece. O tempo todo ele tava tentando se divulgar, parecia que ele tava se importando mais com o hype e com o que iria trazer pra ele através do meu canal, através da audiência, do que necessariamente pra poder fazer um favor. E a verdade é que o famigerado vídeo da treta com o André só explodiu porque eu coloquei no pico da audiência, no melhor momento da live, a maneira como eu reagi. Eu também repostei esse vídeo e a partir daí, como teve uma bomba de audiência, vários lugares começaram a repostar, tanto que se você for buscar nas minhas notificações, onde o YouTube me avisa pessoas que estão usando o meu conteúdo, esse vídeo do André Sanches, ele é meu, ele pertence ao canal Papo Fiel. Inclusive 2, 3 dias quando ele postou no canal dele, eu recebi a notificação que eu poderia ter derrubado. Óbvio que eu não fiz isso, óbvio que eu jamais vou fazer isso, mas só pra você ter uma ideia de como foi a leitura e o pico. Se ele pegar as visualizações, os analíticos do canal no momento de ganho de inscritos e visualizações, você vai ver que foi realmente um divisor de águas originais do canal Papo Fiel. E isso fica muito claro nesse trecho de entrevista que eu vou colocar quando ele foi no programa do Cross, que ele fala do boom que aconteceu no momento que ele me manda o vídeo. Isso não sou eu que tô inventando, é como as coisas foram, é como as coisas são. Fui embora, mandei o vídeo pro Adalberto, do Papo Fiel, que na época ele falou assim pra mim, você vai estar lá cobrindo? Opa, mentira, eu nunca perguntei se ele ia estar lá cobrindo, até porque nem fazia sentido, ele não fazia live no canal dele, nada disso. O áudio inclusive já foi postado aqui, e algumas semanas antes disso ele já tinha falado 2 vezes, antes de uma live que a gente foi entrar, que ele não ia produzir nada lá dentro, e a segunda coisa que ele ia ficar lá fora esperando o resultado. Pô, vai gravando e manda pra mim. Então eu gravei a entrada, os torcedores, mandei pra ele, gravei não sei o quê. Gravei, mandei pra ele. Cara, meu telefone começou, tipo, pegar fogo no bolso. Sabe assim? Pá, 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 pá. Aí minha mãe me ligando, filho, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu falei, por que você brigou com o Andrei? Você bateu? Eu falei, não bati ninguém, não briguei com ninguém. Não, o que tá acontecendo? O negócio bombou. Meu Instagram passou de 2 mil pra 20 mil, o canal passou de 10 mil pra 20, ou seja, de um jeito que eu não queria, o negócio acabou crescendo, entendeu? Bombou de um jeito que você não queria. Você tava divulgando o teu canal no meio da treta com o Andrés, pô. Se ele tivesse esperado como ele esperou pra postar o conteúdo que ele nem ia postar no canal dele 2, 3 dias depois, é claro que ia ficar completamente diferente o nível de alcance. É claro que se melhorasse um pouco, se tivesse um pouquinho mais de audiência, ia ter 5 mil visualizações, ia ter 10, ia ter 15, mas nada com potencial viral. E eu, como amigo de verdade que era na época, fiquei feliz por ele, feliz com o hype que aconteceu, fiquei dando estratégias pra ele de como ele poderia usar esse hype e o pós-hype, que é muito importante, o algoritmo do YouTube entender o que você precisa fazer. Tem áudios meus mostrando a empolgação que eu tava, caramba, mano, tô feliz porque você agora vai explodir. Se depender de mim, esse vídeo aí vai ser o divisor de águas da tua vida, do teu canal, mano. Que depender do Papo Fiel, eu vou jogar esse vídeo pra cima, seu canal pra cima. Se você entrar no canal dele, for lá no hall de vídeos, você vai ver que ia ter uma linha muito clara que dá pra perceber até hoje de como as visualizações eram antes do vídeo do André Sanches e como que elas ficaram depois. Então foi um corte total. Eu tava agora revendo todas as suas lives desde o começo. Ficou legal pra caralho. O jeito que você usou os vídeos que eu te mandei foi sensacional. Tem momentos que eu gargalho, que eu dou risada sozinho aqui. Mano, você é monstro, mano. Mas enfim, mano, muito legal, mano. Muito legal a cobertura que você fez. Eu não terminei ainda, só parei pra dar um salve só. Não terminei, mas tá muito legal, mano. O jeito que o seu react do vídeo do Andrés, eu morri de rir.
tudo que você falou depois, os comentários da galera. Mano, sensacional. Parabéns, mano. Legal pra caralho a cobertura que você fez. Tenho certeza que nenhum canal fez o que você fez hoje, mano. Nenhum, mano. Só que a partir daí aconteceu exatamente o contrário do que eu imaginava. Ele mascarou de um jeito absurdo, subiu completamente pra cabeça. Subir pra cabeça é até um termo esquisito de falar. Quem é de verdade, é de verdade. Não tem como mudar porque ficou um pouco mais conhecido, porque teve um hype maior, nada disso. Ele simplesmente mostrou a cara da maneira como ele era. Portanto, quando ele fala que eu devo gratidão a ele, que eu usei o canal dele, que eu sou fracassado, que o canal aqui é falido, tá provado até aqui que é exatamente o contrário. O que nos leva ao terceiro e último tópico. Nesse momento, eu espero que você finalmente já tenha percebido que a tal postura de corintiano é só na frente das câmeras e pra quem vai no estádio, né, os amigos de arquibancada. Pra ilustrar muito bem o tanto que ele ficou mascarado, eu tenho uma história que vai te impressionar. Quando foi rolar a apresentação do Augusto Melo como presidente do Corinthians, no início de janeiro de 2024, tinham algumas pessoas na sala da coletiva de imprensa e alguém bateu uma foto do símbolo do Corinthians que estava atrás da bancada. Alguém pegou essa foto e me marcou no Instagram, marcou o Papo Fiel para mostrar que estava lá na coletiva de imprensa. Assim que eu bati o olho na foto, eu vi que a imagem do símbolo do Corinthians estava sem a borda branca. Quem acompanha o Catalão sabe que essa é uma das principais bandeiras que ele levanta. O que eu fiz? Printei o story, a pessoa tinha me marcado e mandei para ele, falou, ó, sem a borda branca. Aí ele pegou a imagem que eu mandei para ele e repostou no seu Instagram. Tudo bem até aí? Perfeito. Só que ele borrou o arroba do Papo Fiel. Ele não podia divulgar o Papo Fiel. Ele não podia colocar o arroba do Papo Fiel ali. Ele estava grande demais. A Lady Gaga do Corinthians teve que borrar o Papo Fiel, como se eu tivesse mandado pra ele divulgar o arroba do Papo Fiel. Nem parece que eu catapultei ele até onde ele tava, né? Uma outra coisa que evidencia bastante o tamanho da máscara que ele foi criando, eu sempre usava maneiras diferentes de divulgar o canal dele, sempre pra jogar mais pessoas pra lá. Uma delas, quando alguém vinha me pedir alguma coisa, pô, Adalba, eu moro no interior do Maranhão, quero que você me mande uma camisa do Corinthians. Eu sou pobre, fudido, aí eu falava, pô, o Catalão que é rico, o Catalão mora lá em Floripa, pô, o Catalão é o exemplo de quem tem dinheiro da torcida do Corinthians. Afinal, aqui no canal, eu sempre preguei que o Corinthians é o time do povo, e ser o time do povo é o time de todos, né? Branco, preto, alto, baixo, mulher, homem, rico, pobre, né? Não interessa. Ele se ofendia. Várias vezes ele veio me carteirar, algumas vezes em tom de brincadeira, outras vezes um pouquinho mais sério. Nossa, não fala que eu sou rico não, o que vão pensar? Por quê? Porque ele queria parecer quem ele não é. Ele queria vender a imagem que ele não tem. Para de falar que eu sou milionário, caralho. O nego vai acreditar nisso, vai começar a achar que eu sou playboy. Você tá ligado que nesse meio que a gente tá não é legal, não pega bem. E outra, qual seria o problema de ser rico? O cara gasta 20 mil reais no mês pra poder ir em jogo do Corinthians, vai em todos os lugares, gasta uma fortuna. Pô, isso aí é um privilégio que poucos têm, mas é aquela coisa, pega mal, não dá hype pro canal. Depois de um tempo eu comecei a perceber que ele queria parecer povão, sabe? Sabor povão, patético. Mais exemplos, do nada ele começou a achar ruim que eu pedisse like no canal. Pô, essa história de pedir like, aí sempre dava alguma indireta, eu não tô aqui pra pedir like, era sempre uma pedida invertida. Também criticava a questão do Pix em dois polos. A primeira, ele achava uma vergonha colocar o Pix, criticava também por colocar o Pix aqui. Pix é uma maneira que o público tem, que não consegue mandar via superchat, né, que não tem cartão de crédito, de enviar um valor que possa contribuir pro criador de conteúdo. Até que ele começou a fazer isso no canal dele. Aí começou a valer também. É o famoso acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. E a respeito do Pix, ele inclusive reclamava e reclama até hoje, que eu sei, quando manda um Pix muito baixo. Mais uma coisa que evidencia a hipocrisia da postura de corintiano: o Corinthians deveria ser o time do povo. A representação do que é ser Corinthians é ser o time de todos, acessível a todos. Sendo assim, no mês de novembro, ele me mandou a seguinte mensagem: mano, curiosidade, quantos membros você tem no canal? Os caras pagam mensalidade? Eu falei que tinha quase 200, hoje eu tenho bem menos, né? Eu vou até colocar o print na tela aí, hoje tá com 116, inclusive é a oportunidade para você se tornar membro do canal aí e fazer eu recuperar um pouco do prejuízo que o Catalão me proporcionou. Respondi que tinha quase 200, plano de R$14,99 por mês. Ele falou, nada mal, acho que vou abrir para membro também. Eu já tinha falado com ele a respeito disso, aí eu falei, há muito tempo eu já tinha te falado isso, sei lá por que você não ativou ainda. Ele falou que ia fazer plano de 20.
Aí depois ele, será que 30 não passa? Olha a postura de corintiano aí, né? E no final das contas, como você vê no print, ele fez um plano de membros de R$40, um dos mais caros, é claro, né? Um cara que defende com unhas e dentes toda a pauta que ele defende, ele iria fazer um plano de membros muito acessível pra todo mundo. Postura de corintiano. Mas pra mim, o ápice da safadeza foi quando ele utilizou a campanha de quitação da Arena, a famosa vaquinha, pra se autopromover e pra promover o canal. Depois desse vídeo, você já deve saber que não era de se espantar, né? Eu, pelo menos, não fiquei chocado quando ele utilizou o nome do canal dele pra colocar como um dos principais ganhadores, sendo que era um conjunto de inscritos que mandavam dinheiro pra ele e tal. Quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu adotei um posicionamento quanto a isso bastante polêmico, né? Por diversos motivos que eu não vou explicar aqui de novo. Tem 2 vídeos aqui no canal, tem um vídeo de meia hora com 10 argumentos bem sólidos, e depois de um tempo, assim que acabou a campanha, eu gravei um vídeo de 1 hora explicando de maneira mais detalhada tudo a respeito disso, então não vou explicar de novo, os vídeos estão aqui, você pode encontrar. Mas ficou muito evidente que ele utilizou essa campanha em benefício próprio, todas as divulgações, inclusive as divulgações oficiais que davam milhões de pessoas alcançadas, iam com o nome do canal dele, de doações dos torcedores, os torcedores que eram manipulados e coagidos por ele pela campanha. Inclusive teve um vídeo dele patético, cobrando, falando que as pessoas tinham doado pouco. 160 mil pessoas. Sim, um número ridículo, um número vergonhoso. Cadê a fiel torcida? Pois eu vou falar o que eu acho, tá? O que eu acho é que esses 160 mil, esses caras são a fiel torcida. Esses caras são os caras que frequentam o estádio. Esses caras são os caras que foram na invasão em 76 ou são filhos desses caras. Esses caras foram pro Japão, esses caras estavam no Maracanã no dia 4, no dia 14 de janeiro de 2000. Esses caras vão para jogo. Esses caras são os caras que viajam. Ou seja, a gente fala em 35 milhões, mas talvez sejam apenas 160 mil que são os corintianos pra caralho mesmo. Que são os engajados, que são os que frequentam, os que vão para cima, os que fazem a diferença, os que meteram a mão no bolso para poder fazer uma doação. E aí cada vez mais foi se reforçando aquela coisa de segregação dentro da própria torcida, o corintiano de verdade e o corintiano que não era tão corintiano assim. Gravei vídeos aqui também sobre isso, apanhei bastante, sofri um hate absurdo, só que não dá pra negar que pra ele funcionou muito. Baita estratégia de marketing, e olha que tá vindo de alguém formado em publicidade, propaganda e marketing. E como eu falei, isso fez com que ele conseguisse se aproximar mais ainda das torcidas organizadas. Ele tava realizando o desejo dele, que eu coloquei no áudio no começo desse vídeo. Ele queria ser aceito pela arquibancada. Beleza, o sonho está realizado. O mais interessante é que a familiaridade dele com torcida organizada era bastante limitada, como teve um momento que ele veio me perguntar se eu conhecia alguém da Pavilhão 9, porque ele, como chão de arquibancada, não conhecia ninguém. Um cara me procurou aqui, um moleque que tá fazendo um trabalho pra faculdade, tá pesquisando a história da Pavilhão 9. Pediu minha ajuda, eu falei, puta, mano, não tenho ideia. Nem conheço ninguém lá. Você conhece alguém da Pavilhão pra indicar pro moleque? Agora você me responde, que porra de torcedor de arquibancada, fechado com as organizadas, que não conhece ninguém de uma das principais torcidas organizadas do Corinthians, mas o Enzo aqui conhece. E tiveram várias outras pequenas coisas, na verdade todo o processo até eu bloquear ele no WhatsApp foi uma construção de tijolinho em cima de tijolinho. Uma vez eu postei um vídeo criticando um posicionamento do Vessone, ele veio me enquadrar, veio encher o saco. Por que Vessone metendo louco? Eu não consegui assistir, tô numa correria monstra. Aí teve uma vez que eu bloqueei um cara aleatório que tava me enchendo o saco lá no X, aparentemente era amigo dele, aí foi reclamar pra ele, como era um amiguinho de arquibancada, ele veio me carteirar também, ficou meio que me pressionando, querendo saber, eu tive que ficar me justificando no WhatsApp pra ele, por que eu tinha bloqueado o cara, um cara que pra mim era completamente aleatório. E uma das últimas pás de terra em cima do caixão de Kaká Catalão pra mim foi o seguinte: lembra quando os torcedores dos Gaviões da Fiel estavam no metrô e eles barraram a entrada dos caras que estavam na manifestação lá, a manifestação era em prol do Bolsonaro, etc. Aqui no canal eu nunca me posicionei a respeito de política e nem pretendo me posicionar porque eu não entendo de política. Então se eu for me posicionar, é muito mais fácil eu estar prestando um desserviço do que realmente algo mais encorpado. Então eu não sigo essa linha. Pra mim, eu quero que se foda se você vota no Lula, se você vota no Bolsonaro, se você não vota em ninguém, se você bota o dedo no cu e rasga, pra mim não importa. O Kaká Catalão, pra fazer média com os caras que eu mostrei e provei lá no começo do vídeo que ele queria fazer média com eles, se posicionou. E não bastou
bastou se posicionar. Como o público dele era o meu público praticamente, o meu público começou a me encher o saco pra que eu me posicionasse também. Você é a favor dos caras fechar o metrô e tal? Fazia a arminha e aí falava, pô, mas os caras estão lá, estão impedindo o direito de vir. Aí tinha uns caras que era do Lula que falavam, não, os caras são golpistas e tal, eu quero que se foda. E aí ele começou a me coagir. Eu vou colocar alguns áudios aqui. Você pode continuar se esquivando, fingindo que não ouviu o pessoal perguntar, não se posicionar, ficar quieto, deixar passar e fingir que esqueceu. Ou se for pra falar, mano, você vai ter que falar, né? E aquela coisa, ou você vai agradar a turminha da extrema-direita, que quer que você fale, ai, não poderia ter impedido aqueles velhinhos bondosos, super cheios de boas intenções de entrar no vagão. Eles foram tão intolerantes quanto os caras. Ou você vai agradar o torcedor do Corinthians mais raiz e vai falar, peraí, mas eu tô tentando entender, mas os caras não estão ali apoiando o cara que defende golpe militar e o caralho? Os caras não são intolerantes? Se eu fosse você, aí já é uma questão estratégica. Eu tenho pra mim, que qual é o meu objetivo, Adalba? Onde eu quero estar sempre em paz? Na arquibancada. Entendeu? Quem tem que gostar de mim? É a arquibancada. Entendeu? Pra mim é assim. Muito mais até do que o pessoal que tá vendo no vídeo. O pessoal vem junto. Eu tenho que ser aceito pelo pessoal da arquibancada. Se eu for visto como um dos caras, isso pra mim tá bom. Eu fico na minha zona de conforto. Entendeu? Você não tá lá sempre. Verdade. Mas sei lá, eu acho que é legal pro teu canal você ser identificado como um cara que tá mais identificado com o povão do Corinthians do que com o palhaço de verde e amarelo da Paulista. Ele falando, seja macho, mano, vai lá, se posiciona. E aí, com as bolas dos gaviões da Fiel na boca, ele falava o seguinte, vai lá, se posiciona ao contrário então, fala mal dos gaviões aí, vamos ver se é brabo mesmo. E aí ele começou a me chamar de bunda mole, de isentão, que ficava me provocando, vai lá, se posiciona, quero ver o que você vai falar e tal. Foi bem na época que ele gravou o vídeo do Corinthians ser de esquerda, direita e tal, e todo mundo começou a chover de comentário aqui também. Ué, seja macho, mano. Seja macho. A história do Corinthians é uma história de pautas da esquerda. Não é à toa, era o Tim Maia que falava isso, uma das frases sensacionais dele, que só no Brasil que o traficante cheira, que a puta apaixona e que pobre é de direita. Ó, Daba, vou te falar, eu tô super à vontade, viu, mano? Eu tô adorando, mano. Que eu tô dando empatado, que eu tô bloqueando. Puta que delícia, quero essa raça longe. Aí ele começou a falar sobre a tal postura de corintiano, que a gente já sabe que ele não segue muito bem isso aí fora das câmeras. E como eu comecei a divergir completamente da linha de raciocínio que ele tava indo em relação à criação de conteúdo e querendo pautar o meu conteúdo, porque a partir do momento que ele me pressiona pra me posicionar em algo que não faz o menor sentido para a minha proposta aqui com vocês, pra mim ele quebra uma barreira muito significativa. Por consequência de tudo isso, algumas coisas que eu sempre fiz aqui no canal começaram a não estar dentro da pauta que ele começou a materializar. Uma das coisas que ele falava é um absurdo colocar o fantasminha na capa quando vai falar do rebaixamento, sendo que a thumbnail é justamente para falar o assunto que a gente vai tratar dentro do vídeo. E detalhe, eu sempre coloquei desde antes, só que antes ele era pequeno, ele precisava de mim, ele me parasitava, então não tinha problema. Passou a ter problema quando ele tava com as bolas dos gaviões da Fiel na boca, quando ele tava precisando fazer média com a audiência dele, e aí ele vendeu essa falácia que as pessoas começaram a vomitar, de postura de corintiano, de fantasminha. Ah, o Adalba falou que o Corinthians iria cair, é a tal da Fiel já caiu. Ele sempre coloca em caixinhas, ele vai dando um monte de apelido. Sim, em 2024 eu falei que o Corinthians iria cair, falaria de novo, ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento. Eu não me arrependo de ter dado a minha opinião, até porque aqui é um canal de opinião, às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar, e pra mim tá tudo certo. E ele numa constante cagação de regra no canal dele, vindo me carteirar o tempo todo, com postura de corintiano, até que eu falo, beleza, vamos dar uma olhada em como tá a tabela do campeonato, porque ninguém é menos corintiano ou mais corintiano simplesmente por olhar a situação caótica que tá o clube, e você pode acreditar ou não acreditar. E aí começou a tal cartilha do corintianismo, que pra mim foi a última gota de hipocrisia do cara agindo completamente de como agia fora das câmeras, de como agia antes de ter o vídeo do André Sanches bombar em cima daquilo tudo que a gente já conversou aqui, e seguindo uma linha, uma postura completamente diferente. Pra mim é a postura de arrombado mesmo. Bom, eu não sei quanto tempo tá dando esse vídeo até agora, mas ficou muita coisa de fora, talvez eu faça uma parte 2. A questão é que a traição nunca vem de um inimigo, né? Tem um pensamento estoico, que é uma vertente da filosofia que ensina a buscar a paz interior, que diz o seguinte: há cicatrizes que são apenas troféus de batalhas que vencemos em silêncio. Tudo que você assistiu nesse vídeo foi muito difícil gravar, teve um momento que elas eram feridas abertas ainda em relação a tudo que eu ouvia, ouço ainda, todas as coisas que aconteceram comigo com
conforme eu expliquei, mas hoje são apenas cicatrizes. E você sabe por que o Catalão sempre falou o que falou, fez o que fez, mas nunca provou nada? Simplesmente porque todas as provas estão aqui. As coisas são como elas são. Tudo que você assistiu até aqui, até pouco tempo, era impossível gravar porque era uma ferida aberta. Hoje é uma cicatriz que eu espero daqui um tempo lembrar disso e dar risada, mas realmente não é fácil ser atacado por todos os lados da pior forma e da maneira mais covarde como tem acontecido e aconteceu durante todo esse tempo comigo. E agora você que assistiu todo esse vídeo, que ficou aqui desde o primeiro minuto, tem a oportunidade de tirar a sua própria conclusão, ser honesto, ser justo, avaliar a situação como um todo, ver se faz sentido tudo isso que eu tô evidenciando aqui. Como eu falei, muita coisa ficou de fora, porque agora eu acho que deu um pouco mais de equilíbrio em toda essa discussão. Não esqueça de deixar o seu like, clicar no botão hypar vai fazer toda a diferença para jogar esse vídeo para cada vez mais pessoas, deixar o comentário, se inscrever no canal, compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp, cobrar o seu criador de conteúdo preferido para que ele comente sobre esse vídeo, opine a respeito desse assunto também, para que a gente possa equilibrar um pouquinho mais as coisas como elas são e como elas devem ser na verdade. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, isso aí faz toda a diferença. Como vocês sabem, a gente está passando bastante dificuldade aqui nessa parte financeira. Tem a chave Pix o tempo todo aqui na nossa descrição, tem também a opção do Valeu e tem a opção de você se tornar membro do canal Papo Fiel. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians!